Está no ar o Semear MS, para quem vive e ama o campo. No programa de hoje você confere. Produtores de Dourados poderão cultivar variedade inédita de cártamo, desenvolvida pela UFGD. Mais resistente ao clima da região, a planta é usada na extração de óleo, que ajuda na redução do colesterol. Mato Grosso do Sul transforma pastagens degradadas em soja e dobra a área cultivada. No bate-papo com o produtor, nós vamos entender o que vem sendo feito para resolver os conflitos de terra em 21 áreas ocupadas por indígenas na região do Anel Viário, em Dourados. E mais, conheça a Harley Nonato, chefe da Embrapa Agropecuária Oeste, que saiu do interior de Minas e chegou ao topo da pesquisa agropecuária brasileira. Uma história de paixão pelo agro. Tudo isso e muito mais agora no Semear MS. A gente abre o Semear MS de hoje com uma excelente notícia para os produtores rurais. Uma descoberta feita pela UFGD vai permitir que pela primeira vez o cártamo possa ser cultivado aqui em Dourados. Até agora a planta era quase impossível de ser produzida na região por causa do clima, mas a nova variedade mais resistente, adaptada, muda toda essa realidade. O cártamo é da família do girassol e se destaca pelo óleo extraído de suas sementes, rico em ômega 6 e ômega 9, que ajuda a reduzir o colesterol e contribui também para a saúde do coração. Estas cápsulas concentram o óleo de cártamo. Ele é extraído desta planta, que nesta época está em fase de floração. As sementes são ricas em ácidos graxos e por isso se tornam reconhecidas nas farmácias como suplemento para a saúde. A importância do cártamo está no óleo, os teores de óleo dela. Ela tem ácido oleico e linoleico, que seria o ômega 6 e o ômega 9, que é muito importante para a questão da circulação, do coração, né? O cártamo é da mesma família do girassol e já tem tradição em países como México e Estados Unidos. Aqui no Brasil, pode ganhar espaço. Dessas pequenas sementes, é possível extrair até 36% de óleo, o que gera benefícios não só para a saúde, mas também para o produtor e para o solo. Esse plantio aqui, ele foi feito no mês de maio. Então, o ciclo do cártamo é um ciclo mais ou menos de 120 dias. E é interessante porque ele vai cobrir o solo por maior tempo. Ele tem um sistema radicular muito interessante em termos de melhoramento da raiz, da aeração, etc. E o produtor, é lógico que ninguém vai plantar nada sem saber para quem vender e quanto vai vender, né? E isso também, nós como que estão trabalhando para essa variedade, nós temos também que dar para o produtor alguns caminhos, né? Fala, olha, a indústria tal compra, o preço é esse, e fazer contrato. No campo, as flores do cártamo costumam ser amarelas, mas aqui em Dourados, este pesquisador desenvolveu uma cultivar branca, que hoje colore a fazenda experimental da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. Em 2016, eu tinha uma área aí, mais ou menos de uns 1 hectare de cártamo, tudo de flor amarela. E eu andando naquela área ali, eu vi 2 plantas de flor branca. Então assim, eu tinha 2 coisas, né? Eu poderia ter falar, não, para que essas plantas estão aqui? Não quero, né? Arranca. Mas não, eu falei assim, por que não tentar selecionar, né? Então eu arranquei aquelas 2 plantas, eu esperei ela amadurecer, colhi as sementes dela e a partir dali eu comecei um trabalho de seleção. As 2 plantas de flor branca, elas surgiram por mutação. É uma maneira que a natureza tem, né? E aí quando nós começamos a selecionar essas plantas de flor branca, então nós fomos fazendo seleção massal, ou seja, a gente plantava uma área, tirava todas as flores amarelas, porque nós estávamos querendo a branca, então a gente foi fazendo essa seleção.
E pelo que nós estamos vendo aqui, não só esse ano, mas já há vários anos ela está mostrando esse potencial. Hoje, o Ministério da Agricultura reconhece apenas 3 variedades de cártamo no país. Mas a nova variedade desenvolvida aqui já tem pedido de registro em Brasília. Já encaminhamos para o Ministério da Agricultura o pedido primeiro da proteção do material e em seguida a gente pede o registro da variedade. A variedade vai sair em nome da universidade, que nós selecionamos ela dentro da universidade, nada mais justo. A planta é considerada uma cultura de inverno, recomendada para semeadura entre março e abril, porém encontra obstáculos no clima úmido, que favorece a incidência da alternária, doença que compromete severamente o desenvolvimento da lavoura. Então eu trabalhei com cártamo desde 2010, de lá eu venho trabalhando com cártamo, e eu já estava quase desistindo de estar trabalhando porque eu não conseguia colher. O nosso clima aqui, o nosso inverno é um inverno úmido. E o úmido, ele favorece a doença. Então o que acontecia? Quando a planta estava nesse porte aqui, praticamente ela não tinha mais folhas. Então na hora de encher grão, faltava fotossíntese para a planta. Então as produtividades eram muito pequenas. Então uma das coisas importantes nessa planta é a sanidade. É lógico que a alternária, ela é uma doença que ela aparece no México, ela aparece onde tem cártamo, ela vai surgir. Mas aqui ela está surgindo assim, uma incidência ainda moderada. Na visão deste produtor e engenheiro agrônomo, o cártamo tem futuro em Mato Grosso do Sul e pode ser uma boa alternativa para diversificar a produção. Temos um clima extremamente favorável à cultura do cártamo. O que nós podemos hoje fazer é simplesmente preencher a cadeia comercial. A partir do momento que a cadeia comercial estiver completa, não tenho dúvida que essa será uma cultura com muita área aqui no Mato Grosso do Sul. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo que rola na nossa agenda rural. No dia 29 de janeiro, acontece um grande debate estratégico sobre o futuro da carne no Brasil. O encontro sobre reinserção de produtores no mercado da carne 2026 aprofunda os desafios e oportunidades do setor, impactos na cadeia produtiva, no mercado e na vida de quem produz. No dia 30 de janeiro, Glória de Dourado cedia o Dia de Campo do Amendoim 2026, um evento que reúne conhecimento técnico, inovação e troca de experiências no campo, fortalecendo a produção e a conexão entre produtores da região. No dia 30 de janeiro acontece o 5º Dia de Campo GPA, um evento técnico voltado ao produtor rural, com foco na leitura da lavoura de soja em safra e nas decisões que impactam diretamente os resultados nas próximas colheitas. De 3 a 5 de fevereiro serão 3 dias dedicados ao conhecimento, à troca de experiências e às inovações no agronegócio. Participe de palestras técnicas, demonstrações de equipamentos, exposições de animais e conheça os lançamentos que vão impactar a próxima safra. O encontro acontece na unidade de cereais da Cotan, em Tangará da Serra, Mato Grosso. No próximo bloco, você confere. Mato Grosso do Sul transforma pastagens degradadas em soja e dobra a área cultivada. E mais, conheça Harley Nonato, chefe da Embrapa Agropecuária Oeste, que saiu do interior de Minas e chegou ao topo da pesquisa agropecuária brasileira. Uma história de paixão pelo agro. O Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Estamos de
volta para falar de um avanço da agricultura sustentável em Mato Grosso do Sul. Mais da metade da expansão da soja ocorreu sobre pastagens até então degradadas, recuperando terras improdutivas. São mais de 4 milhões de hectares cultivados na safra 2024-2025, o dobro de anos atrás. Um modelo que une produção, economia forte e preservação ambiental. A degradação do solo é um dos maiores prejuízos do campo. Sem vida no chão, a lavoura não se desenvolve e o gado perde o alimento. A degradação do solo ela está muito associada a uma forma de uso desse solo, né? Se é um solo ocupado com pastagens e essa pastagem não é bem conduzida, ou seja, a carga animal, o número de animais em pastejo é superior à capacidade da pastagem suprir e fornecer forragem aos animais, vai haver um superpastejo. Esse pasto em degradação começa a ficar exposto. Quem acompanha de perto esse desafio é o pesquisador Júlio Salton. Há 30 anos, ele conduz um experimento em 21 áreas de manejo diferentes. Ele teve início lá em 1995, tentando na época ofertar ao técnico, ao produtor, informações sobre os principais sistemas de produção que estavam em curso na época e que poderiam ser utilizados na região. Esses sistemas, junto com outros, como o plantio direto, o sistema convencional, sistema de monocultura com rotação e de rotação de culturas, foram implantados e vêm sendo acompanhados durante todo esse tempo. Para quê? Para que a gente obtenha números, para as alterações que ocorram. Uma das técnicas estudadas é a integração lavoura-pecuária. O gado faz parte do sistema, ajudando a reciclar nutrientes. Vamos imaginar que o produtor tenha parte da sua área com pastagem, parte da sua área com lavoura. Ao fazer essa troca, e essa pastagem que vai ser implantada após a soja, ela vai ficar, no caso aqui, a gente trabalha com ciclos de 2 anos. Isso quer dizer o seguinte, que esse pasto, o pasto mais velho, ele terá 2 anos. Ou seja, é um pasto de excelente qualidade. Outra prática é o sistema plantio direto. A palhada protege o solo, mantém a umidade e melhora a infiltração da água. Esse sistema permitia a semeadura de culturas sem o preparo do solo, nós ganhamos muito tempo. Aliás, não se ganha só tempo, se ganha qualidade do solo, porque não há revolvimento do solo, a estrutura física, a atividade biológica, a qualidade que permite infiltração e armazenamento de água no solo é plenamente mantida e estimulada. Em relação à safra 2009-2010, o estado mais que dobrou a área cultivada, saindo de 1,77 milhão de hectares para 4,52 milhões na safra 2024-2025, equivalente a um incremento de 155%. O levantamento da AproSoja-MS mostra que 56% da expansão ocorreu sobre pastagens degradadas, 33% em áreas já cultivadas, 7% em outras culturas e apenas 4% em vegetação nativa. Nós temos um entendimento, um conceito de que o processo de degradação é como se fosse uma escada em que vai se descendo níveis, desde uma degradação inicial até uma degradação muito severa, em que não há, é muito difícil a recuperação dessas áreas. Então, aonde a soja ocupou? Ela ocupou aquelas áreas, sim, no processo de degradação, mas nas fases mais iniciais do processo, em que a recuperação não só é mais barata, como é mais viável de ser feita. O solo recuperado volta a produzir, sustenta o gado, fortalece a lavoura e garante renda ao produtor. Um ciclo que mostra cuidar da terra é também
cuidar do futuro do campo. Ele começou no agro inspirado pelo irmão mais velho. Aos poucos foi construindo um caminho marcado por desafios, pesquisas e conquistas. E hoje tornou-se um dos principais líderes da ciência agrícola no Brasil. Conheça a Harley Nonato, chefe da Embrapa Agropecuária Oeste, que transformou o sonho em realidade e deixa um legado de inovação, sustentabilidade no campo e paixão pelo agro. Em 2025, a Embrapa Agropecuária Oeste completou 50 anos. A história que o chefe-geral Harley Nonato de Oliveira celebra com alegria. São 5 décadas de pesquisas, hoje conduzidas por mais de 120 profissionais, em um trabalho que une ciência, dedicação e amor pelo campo. E esse ano, na nossa unidade, completou 50 anos. É uma data muito significativa nos 2 casos. E eu estava à frente dessa instituição. Eu tenho muito medo da palavra orgulho, de ela ser mal interpretada, né? Mas talvez seja a melhor palavra. É o orgulho de poder fazer parte dessa empresa, o orgulho de estar ajudando a escrever o nome dessa empresa, né? Tenho tentado de todas as maneiras fazer o meu melhor. Mas até chegar a esse cargo tão importante, Harley percorreu muitos caminhos. Cada detalhe, cada experiência o preparou para essa grande responsabilidade. Natural de Lavras, em Minas Gerais, ele guarda com carinho as lembranças da infância e a inspiração do irmão, que trabalhava na área florestal e sempre foi a referência dele. Eu conversava muito com ele, viajava muito com ele e eu via, né, os casos. Quando ele começou a trabalhar, meu pai foi ver onde que ele trabalhava, né? Então nós conhecemos a região. Acho que isso tudo contribuiu para esse olhar de falar, eu vou trabalhar no agro, né? Vou trabalhar nessa área. Parte da minha infância a gente passou andando num terreiro de café, né? Primeira vez que eu segurei uma direção e dirigi algo foi um trator, por causa dele. Então, assim, eu nunca tive essa relação tão direta, mas eu convivi com isso. Formou-se em agronomia e se apaixonou pela entomologia, especializando-se no estudo de pragas e do controle biológico. No doutorado, viveu a experiência transformadora de estudar na Bélgica. Enfrentou barreiras linguísticas, culturais e até burocráticas, mas cada desafio se tornou aprendizado e conquista. Para mim foi uma conquista o dia que eu peguei essa carteira, como foi da universidade. O professor me indicou onde era e falou, vai lá e busca, né? Então eu levei, eu te garanto que eu falei pelo menos com as 10 pessoas diferentes para conseguir a carteira de vínculo com a universidade, o aceite, para que eu pudesse passar a ter acesso a todas as áreas, inclusive ao restaurante da universidade. Eu conversei com mais de 10 pessoas. Depois de alguns meses, retornou ao Brasil com a sensação de dever cumprido. Trabalhou na Senibra como consultor e logo foi promovido a coordenador regional. Mas a vida reservava outro destino. Prestou concurso para a Embrapa e foi aprovado. A notícia foi dada ao superior com pesar no coração, mas também com a certeza de seguir um sonho. Eu não acredito que você vai deixar a gente. Eu falei, vou, cara. Quanto que você vai ganhar lá? Aí ele falou assim, mas você está indo para ganhar menos? Eu falei, tô. Quanto que você quer para ficar? Eu falei, qualquer valor? Ele falou, qualquer valor. Aí eu dei uma risadinha e falei, deixa eu te contar uma história. Aí eu contei para ele que quando eu era estudante,
tinha uns 20 anos, eu fui conhecer a unidade da Embrapa. E eu fiquei encantada, né? Todo mundo de jaleco, todo mundo com a roupinha escrito Embrapa, tudo limpinho, aquele ambiente. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. Mas com 20 anos de idade, né? Eu falei, pois é, chegou minha vez. E falou, e você vai embora mesmo? Eu falei, cara, sonho não tem preço. Toda essa bagagem construída com afeto e propósito trouxe o pesquisador Harley Nonato de Oliveira até aqui, a Embrapa Agropecuária Oeste, um espaço que ele não apenas coordena, mas sente como parte da própria história. Tem uma frase, né? Eu também adoro uma frase, que a vida começa aos 40. Eu vim para cá com 40 anos. Eu fiz aniversário acho que numa quinta-feira, segunda-feira eu me apresentei aqui. No meu caso é a realização de um sonho de um jovem. E nem todo mundo tem essa oportunidade, né, de falar. Realizei Às vezes o jovem, um jovem, às vezes não tem nem noção do que ele está desejando, né? Então, mas eu tinha ciência do que eu estava desejando. Por mais que fosse um sonho distante, se realizou. Já na Embrapa, atuou como pesquisador e em pouco tempo foi convidado a integrar a equipe de liderança. Tornou-se chefe de pesquisa e depois dessa experiência foi indicado para o cargo máximo da unidade, chefe geral. A nova função começou em meio a um dos períodos mais desafiadores da sociedade, a pandemia. Na minha carreira de pesquisador, eu fui várias vezes lançado ao posto de gestor. E eu não entendia. E me questionava, por que será que está acontecendo isso? Até que um dia eu parei de questionar. Eu falei, deve ter uma razão, né? Deve ter uma razão. Eu sempre falo, eu sou pesquisador. Da Embrapa, qual é a minha função? Pesquisador. Mas na minha vida, depois que eu me programei, me preparei para ser pesquisador, eu fui muitas vezes alçado e desafiado a atuar como gestor, né? Então, eu entendo que é desígnio de Deus. Assim como defendia Eliseu Alves, um dos ex-presidentes da instituição, a Embrapa tem a missão de ajudar a matar a fome do mundo. Sistemas muito mais apurados, muito mais que levam muito mais em consideração o todo, a sociedade, o próprio ambiente que está inserido. Nós estamos preocupados com a conservação, com a preservação, mas o que nós estamos buscando é que a população tenha alimento, segurança alimentar. E isso, para mim, é um objetivo nobre. Harley é um ser humano que valoriza o diálogo, a boa educação, o compromisso, a integridade e o propósito. Cada obstáculo superado, cada contribuição para a ciência e para a sociedade fortaleceu a certeza de que o trabalho dele tem valor e sentido. Sempre falo isso aí, que não se preocupe com o destino, preocupe-se com o caminho, que é o caminho que é o bom, né? A pedra pode até ser uma grande salvadora de você não se equivocar, né? De falar, epa, essa pedra é muito grande, não vou trabalhar nela, deixa eu seguir outro caminho. Aí você segue o melhor caminho. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Nós vamos entender como está o processo para se resolver os conflitos de terras na região do Anel Viário, aqui em Dourados, onde mais de 20 áreas foram ocupadas por grupos indígenas. Fique com a gente, o Semear MS volta já. Há
38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é a diversificação de culturas. O futuro além da soja e do milho aqui em Mato Grosso do Sul. E para falar desse assunto, a gente convidou dois renomados especialistas. O Mário José Maffini, que é o presidente do Grupo Plantio na Palha, do GPP, e também o engenheiro agrônomo Birajara Fontoura, que é o pesquisador do Instituto MS Agro. E eu começo perguntando para você, Birajara, a gente vê aqui em Mato Grosso do Sul uma tendência maior, No verão se planta soja e no inverno, se planta milho. Por que é importante essa diversificação de culturas? Muito bom dia para você. Primeiramente, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. O trigo, que era uma cultura de inverno, passou a ser ocupada pela cultura do milho. Por ser uma cultura, um produto com destinação, vamos dizer assim, mais garantida para comercialização, em função de problemas que ocorreram na comercialização do trigo, principalmente a retirada da compra vinculada ao Banco do Brasil. Não é uma rotação legítima. E isso aí contradiz uma tecnologia que nós todos defendemos, na qual, inclusive, o Mário é o coordenador do Grupo Plantio na Palha. Nós precisamos de um tripé, vamos dizer assim, para que isso aconteça. Então, nós temos dificuldade na composição desse tripé, que é o não revolvimento do solo, visando o plantio direto, apenas no sulco de semeadura, a rotação de culturas legítima e a cobertura do solo. A cobertura do solo. Às vezes as pessoas perguntam assim, Biro, então tem que fazer palhada? Não, cobertura de solo não significa só palhada. Cobertura de solo significa o solo permanentemente coberto de plantas vivas. Por quê? Porque nós temos que também nos preocupar com a organização, eu chamo de organização, do perfil do solo, que é a melhoria das condições físicas do solo, a melhoria das condições químicas e a melhoria das condições biológicas. E a gente vê que ao longo dos anos também, Bira, isso tem causado um custo maior para o produtor rural, que tem que ficar investindo cada vez mais em tecnologias, enfim, em outras ações para recuperar esse solo que acaba ficando desgastado só ali com milho e soja sempre, E aí eu queria ver com o Maffini, se você acha que essas novas culturas aí que estão entrando aqui para Mato Grosso do Sul, principalmente aí a linhaça, agora, a canola, enfim, o sorgo e a carinata até, Se você acredita que elas realmente vão ganhar o espaço necessário ou se ainda é um desafio, ou se o milho safrinha ele pode perder espaço com a entrada dessas novas culturas. Muito bom dia para você. Olha, depois de uma aula de tecnologia aqui com o nosso colega, a gente enxerga o processo produtivo dentro do negócio do produtor, da fazenda, como uma gestão de conhecimentos. O primeiro deles é o financeiro. Então, sem dinheiro ninguém faz nada. Então, o produtor tem um negócio. E a facilidade do milho e soja, às vezes, acomodou esse produtor. E existe um ditado popular, que tudo que é demais não é bom.
Pois bem, nós já passamos por isso. Soja, trigo, antigamente, e agora soja e milho. Então, isso vai condicionar problemas. E a gente está vendo isso no campo. Então, a introdução de culturas alternativas dentro de um processo produtivo, ela é benéfica em todos os sentidos. Primeiro, no fluxo de caixa. O produtor não fica amarrado a duas culturas, ou seja, só soja e milho. Ele tem uma opção comercial diferenciada. Segundo, dentro da questão técnica, que é a rotação de cultura, que lá no GPP, no Grupo Plantio na Palha, a gente prega incansavelmente aí. Tá? Então é mais ou menos isso que a gente tem dentro desse cenário. Ô Maffini, e justamente, né, para diminuir esses impactos, o governo de Mato Grosso do Sul anunciou recentemente aí, né, que zerou o ICMS de 6 culturas alternativas aqui para o nosso estado, né? Entre elas, carinata, como a gente falou, grão de bico, linhaça, enfim. Isso ajuda o produtor na tomada de decisão dele na hora do plantio? Tudo isso é muito favorável, porque nós temos um histórico do Mato Grosso do Sul, diante do cenário brasileiro, como o estado mais voraz de ICMS, tá? Por gestões anteriores. E nós temos hoje, o governador, ele é um produtor rural. Então ele já passou por esse processo também. Ele sabe exatamente o quanto que essa tributação é prejudicial para incentivar determinadas culturas. Nós temos aqui, eu mesmo já plantei muita canola antigamente. E a gente mandava para a indústria do Rio Grande do Sul. E a gente tem que recolher o ICMS antecipado. Quer dizer, qualquer operação interestadual, recolhimento do ICMS do governo é garantido com antecipação, certo? Então o produtor nem recebeu, mas o governo já recebeu. E muitas vezes ele não ajuda, ele só atrapalha. Mas que bom que o governo do Mato Grosso do Sul se atentou para esse... Com certeza vai facilitar aí o desenvolvimento dessas culturas. E muitas dessas culturas, né, Ubirajara, já estão disponíveis ali no Instituto MS Agro, é objeto de pesquisa, né, de vocês. O que você me fala aí dessas novas culturas de inverno, principalmente aí a carinata, né, que tem aí um grande potencial, inclusive quem está plantando tem elogiado bastante essa cultura. O que você pode dizer da carinata em especial aqui para o solo de Mato Grosso do Sul? Está sendo aí uma cultura viável? Toda a cultura que nós acrescentarmos ao sistema de produção, nós estamos propiciando melhoria ao desempenho do solo, ou seja, melhorias de produtividade. Então, veja bem, a carinata é uma cultura que, vamos dizer, preenche esses requisitos de destinação de produção, ou aspecto comercial, porque atualmente, nesse momento, ela está sendo implantada com base em garantias de destinação da safra, inclusive para exportação, inclusive podendo se consolidar como uma commodity. Mas, Ubirajara, quais outras culturas que a gente pode aí destacar para o produtor rural fazer aí, né, intercalar junto com o milho safrinha e que são seguros aqui devido ao clima de Mato Grosso do Sul? Valéria, eu vou citar a outra cultura que eu julgo como principal alternativa viável para a nossa região. Nossa região, que eu vou dizer, até vou fixar numa região. A região sul do Mato Grosso do Sul. Nós temos a cultura do trigo, que já ocuparam mais de 500 mil hectares aqui no estado, aqui na região sul. Mais de 1 milhão de hectares favorável à implantação da cultura do trigo. Tanto favorável em solo, como clima. E aí, o outro aspecto importante é que as infraestruturas que o produtor já tem para produzir soja e milho são as mesmas para produzir trigo. Tá? Bom, mas aí o produtor, não, mas o trigo não tem comércio. Espera aí um pouquinho. O pessoal está começando agora com amendoim. Glória de Dourados, inclusive. Começou um tempo atrás aí com mandioca. Tinha infraestrutura comercial quando começou? Essas culturas? Não estão agora se criando indústrias, por exemplo, indústria de amendoim em Bataguaçu, se eu não estou enganado, né, para fazer a parte da industrialização. Não proliferaram as fecularias de mandioca, né,
Então, nós temos que dar garantia ao empresário da área industrial que nós temos futuro de produção. O industrial, a pessoa, seja cooperativa, seja uma outra empresa, não vai investir em industrialização se ele não vê perspectivas de produção. Ainda complementando a alternativa de inverno, além do trigo, nós temos a aveia, tanto a aveia granífera como a aveia forrageira. A aveia forrageira que serve para pastejo animal, cobertura de solo, melhoria de solo, controle de plantas daninhas. Então, isso tudo se refere à rotação de culturas, efeitos positivos na rotação de culturas. E quem quiser conhecer essas culturas, pode ir lá no Instituto MS Agro. Exatamente. Inclusive, eu aproveito essa oportunidade que você está nos concedendo para dia 12, à tarde, ir lá no Instituto MS Agro participar do nosso dia de campo. Com todo o apoio do GPP. Com todo o apoio do GPP e de outras instituições. Com certeza. E uma grande oportunidade, então, de conhecer, né, um pouco mais sobre as culturas de inverno. E olha, Maffini, quero agradecer a sua presença aqui, sempre muito importante para a gente, né, aqui no programa Semear MS. Sempre bom participar e agradecer pelo espaço aí que a gente leva aí uma comunicação para o agro aí que tanta gente defende. E agradecer também mais uma vez o Birajara Fontoura, né, por estar aqui com a gente também, trazendo tantas informações aí que são verdadeiras aulas aí para o produtor rural e que ajudam na tomada de decisão. Muito obrigado, Birajara. Obrigado, Valéria. Eu acho que isso aí é uma oportunidade pessoal para a gente manter contribuindo, né, se manter vivo, né, e ajudar o produtor. Tá? Nós, ao longo da nossa história, tivemos envolvidos nessa missão. Então, enquanto eu tiver que totalizar a minha missão, vou estar contribuindo. Uma biblioteca ambulante aqui, né? Que esse já tem história, esse tem não experiência, tem história, né? muita quilometragem aí. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana e o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!